Olá, amigos internautas, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o quadro Falando Sério, aqui comigo, Magno Araújo, diretor do jornal Folha de Carajás e do portal Folha de Carajás. E este quadro é um oferecimento do portal, né, Magno? Folha de Carajás, inclusive quero lhe agradecer aqui. E depois do nosso retorno, estamos trazendo vários temas importantes que têm circulado aí pelo Brasil afora. Inclusive, nós vamos falar daqui a pouquinho, Magno, discutir sobre as candidaturas laranja. Mas antes disso, Magno, vamos falar de um assunto muito polêmico aqui na cidade de Redenção, que é o caso do desaparecimento de Cícero Rodrigues. Cícero foi candidato a vereador pelo partido Solidariedade e desde o último dia 20 de outubro está desaparecido, uma coisa que acabou aqui criando uma incógnita no município de Redenção. Gostaria que você falasse sobre este assunto. Olá, amigo internauta, olá, Cleudson, mais uma vez satisfação estar aqui novamente no quadro Falando Sério do portal Folha de Carajás, juntamente com você, e para poder a gente abordar diversos temas, como você frisou no início, temas de relevância, temas que repercutiram aqui em Redenção e também no estado do Pará, no Brasil e no mundo. E passadas as eleições, como você mesmo falou, a gente volta aí com o nosso quadro a todo vapor, debatendo os mais diversos temas. Como você disse no início, Cleudson, a gente tem aí um fato que vem chamando aí a atenção da sociedade, da justiça e da polícia, que foi o desaparecimento de forma misteriosa do Cícero Rodrigues, que era presidente da Associação dos Epiléticos daqui de Redenção e também foi candidato a vereador pelo Solidariedade. Chama muita atenção porque já fazem aí mais de 2 meses do desaparecimento do Cícero e até agora não se sabe o paradeiro do Cícero, não se sabe realmente o que aconteceu. A polícia entrou no caso, está investigando, houveram aí avanços, inclusive foram presas 3 pessoas, mas até agora o corpo do Cícero não foi encontrado. A prisão desses 3 suspeitos poderia até fazer com que a polícia avançasse ainda mais nas investigações, mas por enquanto não há nada que a gente possa ter a certeza do que realmente aconteceu com o Cícero, se ele está vivo, onde ele está, por que ele não mantém contato. Então, falando sobre esse caso e também sobre as prisões, foram presas 3 pessoas, 3 suspeitos, um advogado, um policial militar e também um ex-vereador. E Cleudson, a gente que trabalha nesse meio da comunicação, da imprensa, inclusive acostumado a cobrir matérias de cunho investigativo, sabe que muito dificilmente a polícia ou a justiça dá um bote, manda prender, se não tiver algo que possa realmente incluir essa pessoa no rol dos suspeitos. Então, por enquanto, foram presos aí 3 pessoas, 3 suspeitos, um vereador, como eu já disse, um advogado e também um policial militar. Essa prisão, ela aconteceu e de lá para cá, Magno, tem alguma outra novidade sobre este caso, o caso Cícero? Alguém mais foi preso? A polícia já deu mais algum detalhe em relação a esse assunto ou por enquanto está em segredo de justiça? Como que está? Cleudson, por enquanto o caso está correndo em segredo. Depois da prisão desses 3 suspeitos, a gente acreditaria que logo nos dias seguintes haveria aí um desfecho para o caso, mas até agora a gente continua na mesma, ou seja, não há nada de novo depois da prisão desses 3 suspeitos, Cleudson. E seria interessante a gente ressaltar que muita gente fala que a polícia pode ter errado e a justiça também ter decretado a prisão preventiva desses 3 suspeitos. Ocorre que a gente sabe que há erros em diversas atividades, inclusive na polícia e no judiciário. Mas nesse caso é muito pouco provável que a polícia pedisse e a justiça, por sua vez, autorizasse a prisão preventiva de 3 pessoas que não tivessem nenhum tipo de envolvimento com a morte, com o desaparecimento, ou seja, do Cícero. A gente aqui não está dizendo que ninguém é culpado, a gente não está dizendo aqui que ninguém participou da morte, até porque ninguém sabe se ele está vivo ou se ele está morto. Mas se a polícia pediu e a justiça decretou, é porque há algum indício, ou pelo menos de participação desses 3 suspeitos no caso Cícero. Um outro dado muito importante... Só uma pergunta, antes de você trazer esse outro dado importante, quem seria Cícero? Porque a gente consegue ver aí algumas pessoas importantes aqui no meio da sociedade, talvez, né, ou pelo menos que a polícia apresenta como suspeito. Quem seria Cícero? O que ele seria na cidade?
Pois é, Cleudson, o Cícero é uma pessoa que era muito ligada nessa questão da saúde, até por ser presidente da Associação dos Epiléticos aqui de Redenção. Então ele fazia muitas cobranças, ele estava sempre em busca de resolver alguns problemas, inclusive na questão de recursos para essa associação, inclusive dias antes do desaparecimento do Cícero, a gente tem informação de que ele estava prestes a receber uma quantia que ele conseguiu, através da justiça, receber aliás, para essa associação advinda da prefeitura. Então, pouco antes, aliás, dias antes do desaparecimento do Cícero, houve essa situação de que ele estaria prestes a receber uma quantia para ser aplicada nessa associação. Ok, tem mais alguma coisa que querem falar? Pois é, só dizer, Cleudson, que a questão política, a gente afasta qualquer tipo de suspeita com relação ao fato dele ser candidato ligado a esse desaparecimento. E também dizer que, em função de toda essa situação, houve um outro fato, que foi a morte aí da mãe do Cícero, que acabou falecendo sem saber do desfecho do desaparecimento do filho. A gente não sabe nem se por conta desse desaparecimento ela tenha tido aí um agravamento em algum tipo de problema de saúde que deve ter levado ela a óbito. O fato é que, independentemente disso, a mãe do Cícero faleceu, não ficou sabendo do desfecho do desaparecimento do seu filho e, claro, a sociedade espera que a polícia, que a justiça dê uma resposta a esse caso, que tem chamado muita atenção pelas características da forma como aconteceu, pelas prisões dos suspeitos. Então a gente espera que a polícia e a justiça, o mais rapidamente possível, dê aí um desfecho para esse caso que toda a sociedade espera. Um mistério que ainda não chegou ao seu capítulo final. Olha só, Magno, na última sexta-feira foram diplomados 39 eleitos aqui da cidade de Redenção, do município de Cumaru do Norte e também de Pau d'Arco. A diplomação aconteceu lá no Fórum de Redenção. Você quer falar um pouquinho sobre este assunto? Pois é, Cleudson, a gente costuma dizer que a eleição ela se divide em 3 atos. O primeiro ato é a campanha eleitoral em si, o segundo ato é a diplomação e o terceiro ato seria a posse propriamente dita dos eleitos. Como você bem frisou, na última sexta-feira aconteceu aí, a última sexta-feira, dia 18 de dezembro, aconteceu a diplomação de todos os eleitos das cidades que compreendem aí a 59ª zona eleitoral, que abrange os municípios de Redenção, Cumaru do Norte e Pau d'Arco. Como você frisou também, foram 39 eleitos que receberam aí o diploma como eleitos nas suas respectivas funções de prefeito e vereadores, e a gente deseja boa sorte aos prefeitos eleitos, aos vereadores, que façam aí um bom trabalho, que façam aí uma boa administração para poder a gente ter aí uma cidade melhor, para a gente ter aí uma região cada vez melhor. Um fato que eu gostaria de registrar aqui foi por parte do cartório eleitoral, que não fez um contato, não fez uma divulgação de como e quando seria feito essa diplomação, inclusive até a data foi mudada, ninguém ficou sabendo, e eu não sei particularmente se o cartório eleitoral de Redenção tem uma assessoria de comunicação, e se tiver, falhou, porque não entrou em contato com os veículos de comunicação para informar a data e como se daria o credenciamento dos veículos de comunicação para cobrir aí a posse dos eleitos, um ato bastante importante de interesse da comunidade e também de toda a região aqui do sul do Pará. Então a gente não recebeu essa comunicação, inclusive não tinha nenhum veículo de comunicação oficial, cobrindo a posse dos prefeitos e dos vereadores eleitos aqui na região do sul do Pará. Ok. Mais alguma colocação sobre esse só isso, deixar registrado. Para quem não sabe, Magno, quem está aí nos acompanhando agora, não sabe o que é diplomação, o que seria essa diplomação? Seria algo que daria já um passaporte para então receber a posse, é isso? É basicamente isso, Cleudson. A diplomação ela é um ato formal que atesta que aquele candidato realmente foi eleito pelo voto popular. Então essa diplomação é como se você concluísse aí um curso e recebesse o diploma. Isso não quer dizer que no futuro possa haver um problema e aí você perca esse diploma. Mas até então como eu falei para você no início, é o primeiro ato
né? Aliás, o segundo ato de uma campanha eleitoral. Então você recebe o diploma certificando que você realmente foi eleito dentro do processo democrático, foi eleito pelo voto popular e está apto a tomar posse no dia 1º de janeiro. Ok, já que nós estamos falando dos eleitos, já estamos falando de diplomação, enfim, uma coisa que circulou muito e continua circulando, agora deu uma paradinha, talvez o noticiário dê uma parada, mas sobre as candidaturas laranjas. Ou seja, isso aconteceu em todo o Brasil, em todas as regiões, e Redenção não foi diferente, né? Inclusive, aqui foram 5 partidos que tiveram seus candidatos, digamos que laranja. Chegou a tirar até 0 votos, ou seja, nós temos o PSD, o PL, PSC, PSL e o Avante. O que você pode falar sobre esse assunto, Magno? Pois Cleudson, depois das eleições, esse assunto veio aí à baila, essa situação das candidaturas laranjas, que aliás não aconteceu só em Redenção, aconteceu também em outras cidades aqui do estado do Pará, inclusive outra cidade próxima aqui, Rio Maria, que aliás os vereadores, se eu não me engano, eu ainda não tenho essa informação, parece que a situação lá está bastante avançada e os vereadores parece que não foram diplomados e consequentemente não tomarão posse. A gente vai se informar mais profundamente dessa situação, mas isso aconteceu também em outras cidades do Brasil e também daqui do estado do Pará. Como você frisou, esses partidos aqui em Redenção estão aí no meio dessa situação de candidaturas laranjas, que são aquelas candidaturas em que o candidato entra só para cumprir ali a legenda, a formalidade que exige a lei, mas ele não está realmente disputando a eleição, não está em busca de voto, tanto é que não tiraram nenhum voto. Então, surgiu esse fato aqui em Redenção envolvendo esses partidos e aliás um número expressivo de vereadores que pode, claro, se a situação avançar, pode complicar e mudar todo o cenário, todo o quadro aí dos eleitos para essa função de vereador aqui em Redenção. Eu conversei com uma advogada especialista em direito eleitoral que me informou que essa é uma situação que ela tanto pode ser resolvida em tempo muito, muito rápido, como também pode se arrastar, pode demorar um pouco. Mas se essa investigação aí dessa situação pela Justiça Eleitoral, se ela se aprofundar e aí se chegar realmente à conclusão de que houve essas candidaturas laranjas com esse intento, esses vereadores perderão o mandato, haverá uma nova reconfiguração da Câmara Municipal de Redenção, mas por enquanto vamos aguardar. O que a gente sabe é que essa investigação está em curso, a Justiça Eleitoral está investigando a fundo essa situação e no futuro, quem sabe, a gente pode ter surpresas na eleição para vereador aqui em Redenção, a exemplo do que aconteceu em Rio Maria. Quando a gente fala do candidato laranja, só para os nossos internautas aqui ficar a par disso, o que seria esse candidato laranja? É aquela pessoa que apenas coloca o nome, mas ela não está nem aí, ela vota em outra pessoa. Como que seria isso, Omar? Exatamente, Cleudson. É basicamente por aí. O candidato, ele aí coloca o seu nome, o partido, aliás, arregimenta essas pessoas só para elas cumprirem ali a tabela, ali o número de candidatos que tem que ter, mas esses vereadores em si, eles não estão comprometidos com a eleição, eles não querem ser candidatos, inclusive ganham para isso. O grande problema dessa situação é que eles recebem para isso. Inclusive, a gente tem informação de que um desses candidatos laranja aqui de Redenção chegou já a dizer, a confessar que realmente recebeu dinheiro para colocar o seu nome. E nessa situação, o candidato ele não tem esse compromisso de ser eleito, ele não tem compromisso de buscar o voto, apenas de contribuir para a questão desse cumprimento de tabela, dessa legenda, e ganham para isso. Então aí está o crime que a Justiça Eleitoral vê com maior clareza. E a gente tem informação, como eu falei, de que um desses candidatos laranjas já chegou a afirmar, inclusive para a Justiça, que realmente foi convidado, recebeu para poder colocar o seu nome lá. Então, como eu falei para você, a investigação nos bastidores está correndo, tem muito candidato aí já com as barbas de molho, sabendo aí da preocupação que pode ter no futuro, perder o mandato por conta dessa situação. Aliás, é bom deixar claro aqui que os candidatos que foram eleitos, eles não têm culpa dessa situação.
Quem tem culpa, quem é o responsável por toda essa situação são os presidentes de partidos, que eles que são responsáveis por arregimentar e colocar essa situação dos candidatos laranjas. Os candidatos a vereadores que foram eleitos, eles eram candidatos a vereadores, foram eleitos, correram atrás de votos, tiveram votos e foram eleitos normalmente, mas em função aí de um problema gerado pelo próprio presidente dos partidos, desses que a gente já citou, é que eles podem ser penalizados no futuro. Ok, mais alguma coisa? Acho que só isso, Cleudes. Agradecer novamente os internautas que estão aí conectados com a gente e que a partir de agora estaremos aqui trazendo temas importantes, temas de relevância, temas que influenciam diretamente na vida da população e também em todo o contexto regional aqui do sul do Pará. Ok, e a gente só tem que agradecer aos nossos internautas, né, e pedir para que sempre continue nos acompanhando aí nas redes sociais e que leia também o portal Folha de Carajás, né? O site é o www.folhadecarajás.com. .folhadecarajás.com. Queremos aqui agradecer a cada um de vocês. Um forte abraço e até mais.